Olá, amigos do Focus Brasil, estamos de volta, alegres com o resultado de tudo que está acontecendo nesse Focus Brasil Londres 2020, mas também um pouquinho tristes, porque agora vamos nos despedir, vamos ter o painel que encerra a Conferência Mundial de Língua Portuguesa, esse sétimo segmento dentro desse evento, dentro do evento, que até agora foi um sucesso muito acima das nossas expectativas em todos os sentidos. Mas no que é mais importante, no conteúdo, que tem sido extraordinariamente relevante, plural, inclusivo, diverso, quer dizer, tudo que a gente sonha, que a gente acredita que seja o formato correto para se trabalhar nos tempos atuais. Então, nós vamos ter agora, nesse sétimo painel, um grupo de experts, um grupo de pessoas ligadas à literatura, para falar sobre o papel da literatura no desenvolvimento da criança e do adolescente e o desenvolvimento da própria língua portuguesa, que é a razão de ser de todo esse evento e, muito especialmente, a nossa definição, a nossa identidade. Mas não podemos iniciar nada antes de conversarmos rapidamente, que seja com a diretora do Focus Brasil em Londres, Kátia Fonseca. Olá, Carlos. Boa Tudo noite. bem, Kátia? Já está com um pouquinho de saudade do que ainda nem acabou? Já estou sim. Não chora. Não chora. Pelo menos em público, não. Aí. Bom, o Focus Brasil Londres é apresentado pela Globo Internacional e Atlantic Partners, com patrocínio de Angela Banzi, Cidadania Italiana, e apoio do Portal Londres Mabel Castro Travel. O evento tem apoio institucional do BREAC, POU UK, Elo Europeu, CCRU, Consulado do Brasil e Embaixada do Brasil. Efeitos visuais da Concept Marketing e é uma realização da Fundação Focus Brasil e Kátia Fonseca. Isso, perfeito. Então, pois é, mas eu lembro a todos que estão nos acompanhando que os painéis da conferência são encerrados agora, mas nós temos ainda 2 eventos especiais hoje à noite, coroando de uma maneira assim brilhante a realização, a nona realização anual do Focus Brasil Londres. Logo às 7 horas, nós temos o painel, a entrega dos prêmios do Focus Brasil Awards, que você não pode perder, e logo em seguida uma live sensacional com ele, que é, pessoalmente, um dos meus ídolos, Pepeu Gomes. Não percam, tá? Mas vamos apresentar, então, esse super time que vai falar sobre esse tema tão interessante, que é o papel da literatura no desenvolvimento da criança e do adolescente e o desenvolvimento da língua portuguesa. Eu primeiro dou meu boa noite, que essa altura do campeonato é boa tarde ainda, em Orlando, Flórida, Nereide Santa Rosa. Tudo bem, minha querida? Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Quem está na costa oeste dos Estados Unidos. Nossos amigos do Japão, nós estamos, no dia de hoje, nós estamos mais uma vez com audiência enorme no Japão, no Brasil. Então, meus amigos do Brasil aí, boa tarde, meus amigos do Japão, boa noite, né? Enfim, já são bem tarde do Japão, enfim. A Nereide Santa Rosa é escritora, arte educadora e pedagoga. Tem formação em arte, música, matemática e pedagogia. Como escritora, publicou 85 livros, atingindo a cifra de mais de 500.000 de exemplares vendidos em 1985. Recebeu prêmios pela Fundação Nacional do Livro Infantil, Infanto Juvenil e a BBY. E em 2004 foi agraciada com o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio da literatura brasileira pela Câmara Brasileira do Livro. Continua escrevendo e publicando no Brasil e no exterior. Se mudou há 3 anos para os Estados Unidos. É colunista do jornal BP, da Flórida, CEO da editora norte-americana Underline Publishing e coordenadora do Focus Brasil Nova York, Encontro Mundial de Literatura Brasileira, onde também coordena a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Beleza, muito obrigado, Nereide, por estar aqui conosco. Nós vamos dar agora o nosso alô lá para o Brasil, com o nosso muito querido Tiago Oliveira. Boa tarde, Tiago. Você está em mute, Tiago. Bota o seu microfone, habilita seu microfone, por favor. Tudo bem, Tiago? Carlos. Boa tarde a todos. Está me ouvindo? A gente agradece a presença, já entende as dificuldades técnicas aí normais. Você está falando exatamente de onde? Hein, Tiago, de onde você está falando? Eu estou falando aqui Estou falando do Centro-Oeste paulista, bem no interior de São Paulo. Mas vamos torcer, de área indígena, vamos torcer. Né?
Vamos torcer para a conexão ficar estável para a gente não perder uma sílaba do que você falar. O Tiago Oliveira, de etnia Guarani Nhandeva, reside na aldeia Nimuendaju, formado em Pedagogia Intercultural pela USP, Pedagogia Convencional e especialização em Antropologia pela Unisagrado, mestrando em Antropologia Social pela PPGAS da USP, membro do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo, é autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. Muito obrigado, Tiago. Nós vamos dar agora o nosso alô, acredito que já seja noite aí. Boa noite, Isabel Sintra, na Suécia. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo. No Brasil, a gente tem que ter essa saudação assim múltipla, porque senão a gente está sendo mal educado com alguém, né, Isabel? Exatamente, mas aqui já é noite, já são noite, mais 18. Aqui onde eu estou, por exemplo, no sul da Flórida, ainda é o princípio da tarde. Né? Olha só. Da tarde. A Isabel Sintra iniciou seus primeiros escritos inspirados nos desenhos de seu irmão, Zeca Sintra, um ilustrador e desenhista de talento nato. Sua produção editorial abrange contos infantis e crônicas inspiradas em suas memórias. Entre as suas obras estão Bem-vindo à Cidade, Corvo Correio, conto que esteve, inclusive, entre os premiados do Prêmio Off Flip de Literatura 2007, em Paraty, no Rio de Janeiro. E também A Princesa e o Espelho, lançado em língua portuguesa e alemã durante a Feira Internacional do Livro de Frankfurt, em 2019, e em inglês pela Underline Publishing, nos Estados Unidos, em 2020. Outro livro é A Nzinga Menina Rainha, Luanda, lançado em Angola, 2020. Atualmente ela vive em Estocolmo, na Suécia. Muito obrigado por ter você aqui, Isabel. Eu que agradeço muito, Carlos. Do Brasil, nós damos alô, e sabemos que lá estamos à tarde, né? Ao Fernando Vilela. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Tudo bom. Prazer enorme ter você aqui. O Fernando é escritor, ilustrador de livros, artista visual, designer, pesquisador e professor de arte de livros ilustrados. E atua no Biná Espaço de Arte. Com obras publicadas em 11 países, destaca-se Lampião e Lancelot, Pequena Zahar, que recebeu 2 prêmios Jabuti e um prêmio na Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Seu livro mais recente, com Michael, eu só quero entender aqui, seu livro mais recente, o que é Michael e Além da Chuva? É Michel. Michel. O nome do livro é Michel e Além da Chuva? É Além da Chuva, exato. Além da Chuva. E quem é Michel? Michel é o meu parceiro. O sobrenome dele? Michel Gorski. Então eu vou ler corretamente como deveria estar escrito aqui. Seu livro mais recente, em parceria com o Michel Gorski, é Além da Chuva, de 2020. Ele possui obras em diversas coleções, como a do Museu de Arte Moderna, MoMA, em Nova York, e na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Muito obrigado. E para coordenar o painel, uma parceira que eu quero até aproveitar e lembrar mais uma vez que foi graças a uma conversa informal e muito amistosa entre mim e ela, no final do Focus Brasil Londres, em 2019, que surgiu esse repto, porque isso foi um repto, um desafio mútuo, para que juntássemos forças, Kátia Fonseca, ela e nós da Fundação Focus Brasil, para realizarmos essa Conferência Mundial de Língua Portuguesa, que se torna agora a base de língua portuguesa em todo o sistema, em toda a agenda Focus Brasil. Boa noite, coordenadora Andréa Menescal Heath. Boa noite, Carlos. Deixa eu fazer só uma pequena correção. Ela só não, tá? O Elo Europeu de Educadores de Português como Língua de Herança é o responsável por estar aqui apoiando essa conferência. Mas com certeza, isso com certeza. Inclusive o Elo está em toda a nossa programação, mas o marco realmente, a gente tem que dizer isso com sinceridade. Foi a nossa entrevista ali, do lado de fora, conversando, surgiu espontaneamente, não foi uma coisa programada, e eu gosto muito quando as coisas acontecem dessa forma, elas têm um grau de honestidade, de espontaneidade que é muito importante, principalmente a gente que luta basicamente com idealismo. Bom, mas a Andréa, que mora na Alemanha, é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com especialização em Cooperação Internacional, Universidade de Bielefeld. Eu não sei se eu li correto, me perdoe. Tem também formação em curso de Pedagogia da Literatura, da Leitura e Literatura.
Bundesverband, aí eu não vou ler não, eu não vou passar vergonha, vai ter até meme, vai ter meme na internet com o Carlos Borges tentando falar alemão misturado com baianês. Então, deixa para lá. Ela é criadora da mala de herança em Munique, na Alemanha, e propulsora de várias outras malas de herança e projetos de POL-PLH. Cofundadora e uma das coordenadoras do Elo Europeu de Educadores de Português, a entidade que graciosamente nos apoia. Essa entidade atua como língua de herança e, desde 2014, ela colabora com o Núcleo Internacional de Pesquisa em Multilinguismo da Universidade Luiz Maximiliano, em Munique. Dito isso, a gente passa o comando desse painel para a Andréa Menescal-Ritt. Obrigado, Andréa. Muito obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Então, vamos começar. Fiquei muito inspirada também, devo dizer, na Sandra Guilherme, que coordenou um dos painéis dessa conferência, e gostaria também de começar com um pequeno versinho de um poema de Elias José. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. E assim eu passo a palavra para vocês, meus queridos participantes, para falarem em pequenas palavras que surpresa é essa que o livro traz, segundo vocês. Nereide, fala para a gente. Lindas palavras que você fez muito bem de colocar. A surpresa do livro. A surpresa do livro é o texto, é a ilustração, é o tema e a imaginação. A imaginação de quem lê, que constrói imagens, constrói pensamentos. Essa é a surpresa do livro, para mim. Obrigada. Fernando, diga lá, qual é a surpresa por trás desse livro para você? Opa, tá mudo, Fernando. Para mim, a surpresa do livro é que ele permite a gente inventar. Né? Quando a gente lê um livro, a gente se torna o autor daquelas palavras que a gente está lendo, o artista daquelas ilustrações que a gente está vendo. Eu acho que o livro ele é revolucionário, porque ele possibilita que a gente viva novas coisas e invente novas possibilidades. Fantástico, obrigada. Agora eu passo a palavra para você, Isabel. Olha, o livro ele traz tanta surpresa, né, Andréia? A gente é uma liberdade, né? Quando você abre um livro, a gente viaja, é a oportunidade de viajar para lugares onde a gente nunca esteve, é a oportunidade de se apaixonar pelo personagem, né? Olha, uma surpresa pode ser aí uma paixão por um personagem. É tanta coisa, é um outro mundo, né? Então, é por isso que o livro realmente é conhecimento, porque ali você abre realmente um leque de oportunidades, de viagens e muitas fantasias, é tudo de bom, a gente até sonha, né? Obrigada. E o querido Tiago, oi Tiago, liga o seu. Um livro é uma beleza, é caixa mágica, só de surpresa. Surpresa para você, que surpresa traz o livro para você? A surpresa do livro é quando aquele livro, quando você abre aquelas páginas, já começa pela capa, e vamos aguardar um pouquinho. Oi, Tiago. Tranquilo. Então, vamos começar um pouco, depois a gente volta com ele falando também sobre, para ele, o que é a caixa mágica de surpresa, né? Nereide, o papel da literatura no desenvolvimento da criança e do adolescente, o desenvolvimento da língua fora do Brasil. Como é isso para você? Você que tem coordenado eventos de literatura um atrás do outro, com mais de 80 livros publicados, com realmente um currículo invejável nesse sentido.
Conta para a gente um pouco. Olha, o percurso profissional de uma pessoa como eu é muito enriquecedor, porque eu até preparei uma apresentação aqui, que eu quero que a Andréa Viana coloque isso. Vamos falar sobre literatura, desenvolvimento da criança, e aí eu já vou respondendo às suas perguntas, André, certo? Obrigada. Isso. Eu tenho esse percurso, vamos passar pode ir para frente. Isso. Aí já resume um pouco do que eu fiz na vida, que o trabalho no Brasil, vocês podem observar aqui eu até coloquei esse momento especial dessa foto, que eu recebi o Prêmio Jabuti. Isso me levou a conquistar novas carreiras, novas publicações, novas editoras, e quando eu vim para os Estados Unidos, um desafio muito grande de dar continuidade ao trabalho em relação à literatura e abrir portas para os brasileiros escritores aqui nos Estados Unidos e no mundo, né? Essa foi a grande... porque não adianta você ficar só realizando suas produções, você tem que abrir espaços aos outros, você tem que dar oportunidade. E esse conhecimento que eu tive, trabalhando com várias editoras, publicando vários livros no Brasil, eu trouxe para cá e abri a Underline Publishing, que é essa editora que nós estamos agora organizando. E, a partir daí, eu estou trabalhando também no Focus Brasil New York, coordenando o encontro de escritores brasileiros, que eu recebi maravilhoso convite e entrei de cabeça, né, nessa atividade, e culminando agora, após o sucesso imenso de 2019, de 2020, com a participação de 130 escritores brasileiros que publicaram no exterior e que estão publicando também no exterior, nós abrimos a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Eu vou falar um pouco no próximo, Andréa, pode passar, um pouco da Underline, só para vocês terem uma ideia. Pode clicar, Andréa, no vídeo. Tem uma ideia do que é a Underline. A Isabel é nossa autora, o Carlos Borges também, com Observando Estrelas, e vários outros autores, Beth Rosen, Lucas Kensuke, Marcos Rossi, e temos já uma programação para o ano que vem intensa, com muitos lançamentos, né? Mas, na verdade, eu gostaria de... Pode ir para frente, Andréa, já acabou o vídeo. Isso. Nós vamos notar, né? Nós vamos conversar sobre como a literatura contribui para a língua de herança, né? Para o trabalho com a língua no exterior também. Então, o que a literatura contribui? Na leitura dos livros, na escrita de textos, na interpretação de textos, isso é fundamental. E conhecer as biografias dos escritores, os temas, resgatar os temas da cultura brasileira e lusófona, né? Porque nós vamos trabalhar com língua portuguesa de diversos países, e isso é fundamental, ter qualidade. Porque, olha, eu já dei palestras aqui nos Estados Unidos com várias entidades, e o trabalho é fantástico com língua de herança, né? Nós temos eu trabalhei com o grupo chamado Brasil em Mente, onde me apresentei na NIU, também estive na MIT, né? no MIT, né? E foram experiências fantásticas com os professores brasileiros, passando toda a experiência e o trabalho em sala de aula para resgatar a língua de herança através dos livros. Então, também estive aqui na Flórida, nós temos várias entidades importantíssimas de resgate da língua de herança, assim como em Princeton, onde eu estive o ano passado. Enfim,
O que é importante nesse contexto todo? A qualidade editorial. Então, eu que peço para a Andréa passar um pouquinho para frente, isso. Os critérios para a escolha de um livro, né? Então, nós temos que pensar no conteúdo adequado à faixa etária, a linguagem que desperte o interesse do leitor. Isso é fundamental, que a leitura seja prazerosa, que seja uma aventura, que seja uma poesia, mas que seja gostosa de ler e que passe um prazer, né, intenso na hora da leitura e uma curiosidade. Nós temos que desenvolver o senso crítico no leitor, né? Isso é fundamental, o senso crítico, que ele reflita sobre aquelas palavras, reflita sobre o que está sendo passado para ele na história, na imaginação. Vamos para frente, senão eu me entusiasmo e falo muito. Como incentivar a leitura para as crianças não alfabetizadas, né? Esse eu acho que é um ponto importante, que são as crianças que ainda não leem, né? Então, a importância do narrador, de envolver a criança na narrativa, que seja fantástica, que seja a entonação da voz, proporcionar o conteúdo, o contato visual com as imagens e mexer no livro, sentir o cheiro do livro, né? A criança precisa interagir com o livro, senão muitos pais me perguntam, mas eles se interessam só por games e por celulares, mas é isso aí, se você não der uma oportunidade para ele mexer no livro como um objeto prazeroso, um objeto de carinho, que tem que ser cuidado, ele vai manusear aquele livro, ver as imagens, né? Vamos para frente, André, senão eu me entusiasmo novamente. E para as crianças alfabetizadas, né? Muito mais fácil. Aliás, escrever para criança é muito mais difícil do que escrever para adulto. Porque você tem que ter muito mais, escolher exatamente a linguagem, né? As palavras, as leituras, enfim. Então, o tema é fundamental, né? A leitura também, a forma como a criança lê, se é uma leitura silenciosa, se é uma leitura oral, que ela mesma conta e se ouve, que é muito importante isso, e também o momento de ler para si mesmo, né? E comentar, o adulto tem que acompanhar e comentar as palavras difíceis, palavras que ela não entende, né? E fazer com que ele se interesse, explique melhor qual o pensamento e um desafio. Como é que seria diferente esse final? Esse personagem você está gostando? Por que esse personagem é importante na história? Então, fazer a criança fazer reflexões, pensamento crítico é fundamental. Vamos para frente, André. No livro informativo, você trabalha com o que no Brasil é chamado de paradidático, você tem um tema e é trabalhado um tema com informações, biografias, etc. E isso você pode ter um tratamento ficcional ou não. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com a ficção e com a não ficção no mesmo texto. Eu tenho vários livros que eu publiquei que são realmente eu misturo a ficção e a não ficção nos informativos. Vamos para frente. E como incentivar a literatura nos pré-adolescentes? Nós falamos dos... Eu estou falando muito rapidinho, é claro que isso seria muito mais, um conteúdo muito maior para ser discutido, mas vamos lá. Nós falamos das crianças não alfabetizadas, das alfabetizadas, e agora os adolescentes e jovens. Como fazer com que os jovens leiam? Como que a literatura pode contribuir para o interesse do jovem? Começar com contos pequenos. Ixi, tocou aqui. Não sou eu. Direito. Não, conclui. Tá bom. Conclui então, vamos para para gente, frente. por favor. Só para terminar aqui. Isso. Conclui. A poetisa mineira. Vamos para frente, Andréa. No próximo, a construção dos personagens, já falamos.
Quantos slides você tem ainda, Nereide, que a gente precisa... Tá terminando? Mais um. Último, pode ir para o último, pulamos esse. E, só para encerrar, eu quero convidar a todos, conheçam os nossos autores e as nossas obras. Obrigada pela atenção. Obrigada, Nereide. O tempo é corridíssimo aqui. Infelizmente, a gente tem tão pouco tempo para te ouvir, mas eu confesso a você que eu me senti muito no que você estava falando com relação à qualidade, ao senso crítico que o livro tem que trazer. É tudo isso que eu busco passar justamente para os pais, para as famílias e também para as coordenadoras das malas de herança, o que é a mala de herança. A mala de herança, ela tem qualidade, ela não é simplesmente uma biblioteca, é realmente uma preocupação com a qualidade do livro. Agora eu passo para o Fernando. Fernando, qual é o papel, qual é a importância da literatura no desenvolvimento da criança, qual é a sua experiência? E para você, uma questão bem específica, o que está também no catálogo do White Ravens, dos Corvos Brancos da Biblioteca Internacional de Blutenburg, aqui em Munique? Bom, primeiro, boa noite, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, compartilhando as ideias. Ouvir aí a Nereide foi muito especial. E eu queria falar um pouquinho, já que o tempo é curto, sobre o tema, né, sobre o desenvolvimento, o papel da literatura e no desenvolvimento das crianças e no adolescente, mas falando na perspectiva de um tipo de livro, que é o livro ilustrado, né, que a gente fala muito que é o livro infantil, mas eu acredito que o livro ilustrado ele não tem idade, porque a arte não tem idade. E esse livro, que tem figuras, que tem imagens, ele é o encontro de duas artes, né, das artes da palavra, do texto, e das artes da imagem, né, das artes visuais. Então, eu parto do princípio que o livro ilustrado é uma obra de arte. E tem uma autora da República Tcheca, que chama Květa Pakovská, que ela fala que o livro ilustrado é a primeira galeria que uma criança frequenta. E isso é muito verdadeiro, né, porque é uma introdução também ao mundo da imagem. E o livro é uma obra de arte por quê? Assim como a dança, como a música, como o cinema, eu acho que ele tem a sua própria linguagem, e é uma linguagem que nos tira do nosso mundo cotidiano, né? A arte gera deslocamentos. Eu acho que, tanto para quem faz, né? Eu, como sou escritor, sou ilustrador, artista, eu acho que a arte ela leva a gente para outros lugares. E quando a gente lê um livro, a gente se torna também um escritor, né? Não sei se vocês concordam comigo. A gente vira coautor. A gente, quando também entra num filme, por exemplo, a gente se mistura com o personagem, né? A gente vive aquela história. Então, eu acho que a literatura ela tem essa fantástica potência de nos deslocar, né? De gerar aberturas, novas experiências. Isso é uma experiência de todas as idades, né? De uma criança, de um adulto. E o livro também ele tem essa possibilidade da gente ler sozinho, né? Da gente desfrutar no nosso tempo e também da gente compartilhar um livro, né? Quem nunca, enfim, o prazer que a gente tem de compartilhar a leitura com um pai, com um avô, né? Quando a gente é criança e mesmo quando a gente é adulto. Eu tenho um grupo de estudos, um grupo de estudos espirituais, que são umas 25 pessoas de várias idades. A gente se encontra toda sexta-feira e a gente lê junto um livro. E é tão gostoso a gente ler junto, né? Porque a gente pode ler, parar, comentar, a gente lê 2 vezes o mesmo parágrafo e comenta, né? Então, falando um pouco voltando um pouco à criança, eu lembro que na minha infância eu adorava livros, só que eu não lia muito. Eu preferia folhear os livros, o que a Nereide falou, né? Essa relação afetiva, né? De pegar o livro na mão, sentir o cheiro do livro. E eu estava mais interessado nas figuras, sabe? E eu tinha uma relação amorosa com os livros lá da casa dos meus pais. Mas o que eu gostava mesmo era de bolar histórias, era de desenhar, Eu lembro de ter muito tempo à toa, sabe? Acho que é muito importante a gente deixar as crianças, respeitar o tempo das crianças, sabe?
o tempo das crianças ficarem com elas mesmas. E eu falo isso não só para as crianças, mas eu acho que a gente vive uma falta de tempo nas nossas vidas, né? Acho que é um desafio grande para nós também, né? Da gente dar tempo para a gente. Porque nesse mundo que a gente vive tão bombardeado de informação, esse mundo excessivamente visual, né? A gente vê milhares de imagens por dia, tem que responder mensagens, se comunicar. A gente vê que as crianças já nascem, né, nessa conectividade, até com mais facilidade do que a gente, né? E o curioso, sei lá, eu tenho 2 filhos, eles leem muito, né? Leem muito mensagens nos celulares, leem muito as imagens, os vídeos. Então, eu acho que diferente, sei lá, na minha infância, eu lia muito menos do que eu vejo as crianças lendo hoje. Acho que a tecnologia também trouxe essa relação com a informação, né, com consumir a informação, que tem um lado muito bom, né, muito interessante, e um lado muito, muito perigoso disso, né. Tem um pensador italiano que chama Franco Berardi, que eu estou lendo um livro dele que chama Asfixia. É um texto interessante. Ele fala que essa conectividade que a gente vive hoje, ela acaba nos asfixiando de tanta informação, né? A gente consome tanta informação que a gente se afastou do nosso biorritmo, né? Do nosso respirar, como a poluição das cidades, né? A gente está intoxicado de informação. E eu acho que é aí que o livro entra, a literatura, a arte, para oxigenar o nosso pensamento, para oxigenar o nosso espírito, sabe? Que permite a gente sair desse registro da linguagem utilitária, e eu acho que a poesia, ela acaba libertando a gente. Tentei essa possibilidade, né? Que quando a gente faz poesia, quando a gente lê, a gente se humaniza, né, gente? Eu acho que a narrativa ficcional, ela mexe com a nossa narrativa pessoal, sabe? Então, tem livros que transformam a nossa vida, né? Eles chacoalham, né, sentimentos nossos, né? Então, quanto tempo que eu tenho aqui, André? Já acabei o tempo? Acho que eu estou... Já falei, já acabou. Já acabou? Eu vou pegar esse seu finalzinho justamente para ler mais um pedacinho. Obrigada, Imagina. Fernando. De Elias José. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves e que, de repente, levam a gente longe, longe. E é isso. A gente vai agora para a Suécia, ouvir a Isabel Sintra no seu sentido do que é o livro e o papel da literatura no desenvolvimento da criança e do adolescente. E da sua experiência também, Isabel, como escritora negra, acho que é muito importante você trazer esse diferencial que nós precisamos estar muito atentos também na literatura. Com você. Sim. Obrigada, Andréia. Eu reitero aqui a minha felicidade de estar ao lado da Nereide, que estive no Fox New York. Ao seu lado, Andréia, também. A gente se conheceu na Feira Internacional de Frankfurt, 2018, acho. E conhecendo aqui o Fernando, a oportunidade de conhecer o Fernando e o Tiago, e até ouvindo o Fernando falar, o meu irmão é ilustrador, então ele também é uma pessoa que sempre gostou mais das imagens do que de ler. E a gente sempre trabalhou em conjunto desde criança, né? Nós os dois, ele desenhava muito e eu gostava de escrever. Eu vou mostrar rapidamente aqui um pouquinho do nosso trabalho. Esse é o Corvo Correio, que esteve entre os finalistas da OFLIP. Só um pouquinho aqui das ilustrações do Zeca Sintra, que é a história de um corvo. Eu escrevo sobre diversidade, né? É um corvo que ele gostaria de ser um pássaro mensageiro e trabalhar junto com os pombos correio. E a coruja Mafalda causou aí uma situação difícil para ele. Mas no final ele consegue realizar o sonho. E a princesa e o espelho, que agora nós temos 3 versões. Como é que eu mostro aqui?
de português, alemão e inglês, com underline, da queridíssima Nereide, são as parceiras. E um pouquinho também das ilustrações dos personagens afrodescendentes, né? Que nós trazemos aqui. É uma família real, que eu sempre tive o sonho de ver uma família real afrodescendente, desde que eu era criança, né? Não havia. Os livros não traziam essa representatividade, tanta representatividade que nós temos hoje. E é algo que me alegra muito. Bem, esse painel é bem interessante para mim, como escritora negra. O que eu tenho a dizer é, não foi fácil chegar até aqui. Para muita gente, é claro que é difícil, né? É muito, ainda no Brasil, né? Brasileira, interior de São Paulo, São Joaquim da Barra. Eu não fui criada rodeada de livros, mas procurava sempre estar na biblioteca, atrás dos livros, buscando, trazendo para casa, e acompanhando o Zé Carlos nas ilustrações. Ele desenhava muito, eu gostava de escrever com ele, e eu acho que nunca, em tempo algum, a literatura ela esteve tão representativa quanto ela está hoje. Ela tem dado oportunidade para as crianças se identificarem através dos personagens, tanto personagens indígenas, personagens negros, até asiáticos, que eu tenho visto tanto agora e que eu nunca vi. Eu passei uma infância inteira buscando princesas, buscando fadas, outras crianças negras como eu nas historinhas, e não havia, né? E como que a gente naturalizava isso? Eu nunca cheguei a pedir para minha mãe, ou muito menos questioná-la por que não havia, porque para mim e para tanta gente era algo muito natural, era natural que fosse assim. Era como se fosse numa loja de brinquedo e só via ali as bonecas loiras, né? Era algo que a gente naturalizava, mas que hoje em dia tem sido tão rico. Eu tenho visto cada vez mais livros com personagens afrodescendentes, com personagens indígenas, e essas crianças, elas precisam dessa representatividade, até para a autoestima delas, porque se a sociedade mostra uma coisa, a gente pode, através da literatura, ver que é diferente, né, se enxergar ali, e querer ser aquele personagem, poder sonhar também que é princesa e que é fada. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita, com os tempos atuais que têm trazido isso, e como eu tenho visto cada vez mais escritores, negros até também, trazendo essa diversidade, eu acredito que é algo que não há volta mais, né? Então, a gente se fortalece, se motiva, e eu não posso deixar de dizer também a importância das editoras, esse olhar cuidadoso da querida Nereide, por exemplo, a curiosidade de querer ver o nosso manuscrito, de querer ler e ver se é interessante ou não. Porque eu tenho certeza que há muito trabalho bonito, há muitas escritoras negras, indígenas, que têm um trabalho para mostrar, mas não há oportunidade. Então, esse olhar especial das editoras é importante também. Eu estou muito feliz, tem aí uma coleção de contos de fadas com personagens afrodescendentes vindo em inglês através da Underline, que eu estou felicíssima. É um projeto que eu e o Zeca já tínhamos em mente há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, e não havíamos modo de concretizar. O Zé Carlos, ele é um ilustrador caprichoso, ele é um menino que ele gosta muito do que ele faz, e eu tenho certeza que a gente tem tudo para seguir em frente. Esse é o caminho. Eu estou satisfeita com esse momento da literatura, em relação à representatividade. E depois, como mãe de duas meninas morando aqui na Suécia, eu tenho esse tema muito presente aqui em casa, né? Que elas, engraçado, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vou tentar fazer um resumo. 2, é muito rápido. A gente, quando chega assim num país estrangeiro e fica grávida, a gente tem muito medo de como é que vai ser a comunicação com essa criança. Porque o pai é estrangeiro, o mundo em volta, né, é estrangeiro, e como é que eu vou falar?
E eu até tive, por incrível que pareça, uma escola que me disse que eu devia falar sueco com a minha filha, porque se juntasse eu falando sueco, o pai falando sueco e a escola, a comunicação ia fluir muito mais rapidamente. Só que eu fui na minha intuição de leitora, que eu sou desde criança e que escrevo também, de falar o português. E a literatura me surpreendeu de uma forma tão grande que a Cristina, ela fez 8 anos em junho, ela escreve português sem ter nunca tido uma aula de português. Elas têm direito à aula de português na escola, mas devido à pandemia ainda não começaram, né? Acho que vai ficar para o ano que vem. Mas só de ler todos os dias, e eu faço tipo um ditado, né? Eu leio uma frase, elas repetem, eu leio outra, elas repetem. E isso, a minha preocupação era com a pronúncia. E quando ela começou a escrever, eu falei, gente, a literatura realmente é poderosa e a gente tem mesmo que fazer disso um hábito, e principalmente morando fora. Eu acho que é muito válido, eu estou super satisfeita. É continuar lendo, fica aí a dica para os pais em casa também, que às vezes tem essa insegurança, né, do que a criança vai falar, como é que ela vai falar, a pronúncia, mora fora, mas a literatura portuguesa, a literatura brasileira é poderosa, tem que continuar. Estou em cima, André. Obrigada, Isabel. A literatura em português, em língua portuguesa. Mundial. Ops, fui eu que caí ou todo mundo? Não. Estamos aqui. Desculpa. Você tocou num ponto muito importante, Isabel, que é justamente como a criança, primeiro, essa parte do meio estar tentando que a gente fale outra língua, né, que não a nossa, e o papel do livro nessa questão de fortalecer a família, de fortalecer a mãe, o pai, para realmente darem todos os subsídios para essa criança adquirir a língua, né, de trabalhar a língua, e é muito importante começar. O Fernando falou uma coisa que eu queria voltar, de você ter visto livros, ficar só vendo as figuras, né? Eu digo para muitos pais, realmente vocês precisam deixar que a criança tenha esse momento, como você falou, respeitar o tempo dela. O meu filho, ele no começo só queria ver catálogo de Lego, eu já falei isso várias vezes para as pessoas, catálogo de Lego só tem figura, né? Mas aquele momento ele estava vendo alguma coisa, ele estava tendo um momento de imersão dele, e a partir dali, ele foi tendo momentos de realmente reconhecer a importância do livro, que trazia muito mais histórias para viajar e tudo mais. Mas não vou ficar falando muito, não, vou passar logo para o Tiago antes que ele... Ops, sumiu de novo. Tiago, volta aqui. Espera aí, vamos passar um pouquinho. Andréia, não dá, né? Ok, Tiago, passo a palavra para você, vamos lá? Oi, boa tarde a todos, desculpe o transtorno, todos que estão assistindo, de maneira todos os colegas nenhuma. aqui da mesa. Tá, gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de fazer parte dessa mesa tão importante para discutir essa questão da literatura, da importância dela para o desenvolvimento da criança, do adolescente e também para o desenvolvimento da língua. Eu sou professor, né, então toda essa experiência que eu trouxe agora para essa obra, no qual eu materializei, que se chama Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, pensando, né, da importância da literatura para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da língua, como é um dos principais objetivos da escola, mas a literatura em despertar o ser da pessoa, né, do ser humano, através da imaginação, e que ela crie novas possibilidades, né, novas possibilidades de mundo, de viajar, novas possibilidades de mundo, de se encantar com todo que está ao seu entorno e que está além do seu mundo. E indígena, agora vindo para esse mundo da literatura, é uma literatura no qual nós estamos fazendo parte, mas que é uma literatura também
original, né? Uma literatura que está nesse mundo da literatura como uma literatura de resistência, uma literatura de luta, que é a literatura indígena. Então, nós, enquanto escritores indígenas, nós trazemos essa literatura para falar das nossas culturas, dos nossos povos, falar da diversidade de línguas, falar da diversidade étnica, da diversidade cultural que existe, né, em nosso país, no Brasil. E a língua portuguesa, como uma língua de herança, é uma língua de herança imposta pelo colonizador, imposta, né, pelo Ocidente. Então, mas também é a língua no qual nós comunicamos, no qual eu estou comunicando com vocês agora nesse momento, né? Então, é também importante, né, para a gente se comunicar, porque nós não estamos mais isolados, nós estamos em constante contato com a sociedade nacional, com a sociedade envolvente. Então, também para nós é importante essa língua, no qual também eu escrevi meu livro, né? E muitos livros indígenas, além da língua portuguesa, traz também a língua indígena, na importância de fortalecer a sua língua, mas ao mesmo tempo comunicar a sociedade como um todo, levando essas narrativas indígenas, essas narrativas que para nós são narrativas, não são mitos, né? Como as histórias indígenas vinham sendo classificadas ao longo do tempo, né? Como mitos, histórias de baixo escalão, né? Aquelas histórias marginalizadas que está no imaginário do primitivo, como se falava, né? Desde as primeiras crônicas, da primeira escrita, né, de uma possível literatura, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, todo aquele imaginário que foi criado do indígena, e depois, ao longo da história, né, do desenvolvimento do país e tudo mais, foi se criando essa imagem, né, de que essas histórias não eram histórias importantes. Então, para nós, hoje, nesse mundo contemporâneo, trazendo também uma literatura indígena contemporânea, escrita por indígena, é isso, além de despertar, né, não só, eu acho que primeiramente a gente escreve, né, para manter nossas culturas fortes, nossas culturas vivas, também elevar a história atualizada, contextualizadas, né, para sair um pouco dessa visão da história única, né, quebrar esses estereótipos que foram criados das histórias indígenas, né, que são narrativas e hoje são literaturas também, que compõem esse mundo, né, esse mundo da literatura, no qual eu faço parte. No Brasil, hoje, nós somos aproximadamente quase 60 escritores indígenas, né? Entre eles, nós temos Daniel Munduruku, dos primeiros escritores indígenas que se destacaram, ganharam, né, ganhou aí uma visibilidade muito grande, né, pelas suas obras, pelos seus trabalhos, e depois outros escritores, como Olívio de Cupé, Cacaverá, aí agora também temos as mulheres, né, indígenas que são escritoras, também trazendo essas narrativas, essas histórias que não são mitos, não são folclore, não são fábulas, mas são histórias de um determinado povo, né, que também é rica, que também tem ali uma herança cultural muito grande, né, que vem da oralidade, do berço, né, que é criado, essas histórias são criadas no berço da oralidade, né, como Cacaverá, um grande escritor, intelectual indígena, ele fala, as nossas histórias nasceram nos pés da fogueira, né, e como eu sempre falo, as minhas histórias, elas nasceram no pé da lamparina, né, então, assim, são histórias contadas pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, que hoje compõem, né, esse mundo literário que está chegando, né, assim, aos poucos. A gente gostaria que chegasse muito mais nas escolas, para compor as bibliotecas das escolas, chegassem aos alunos, né, para que esses autores indígenas pudessem compartilhar, né, a todo o público, como que se dá, né, essas histórias indígenas, né, contada por indígenas, mas ainda nós encontramos muitos obstáculos, né, na questão editorial,
como que se acessar isso, como que se tornar essas histórias materializadas no livro impresso. Então, isso é um desafio muito grande. E eu, né, consegui publicar essa minha obra por uma iniciativa própria, né, sem editora nenhuma. Eu comecei assim como os outros escritores indígenas começaram, trabalhando de acordo com as suas próprias condições, né? O livro de Cupé fala que era uma literatura de guerrilha, que você tinha que ir batendo na porta das editoras para ver se eles publicavam suas obras. E muitas das vezes não conseguiam. Por quê? Porque as nossas histórias, às vezes, ela traz uma certa realidade, um tom de crítica, né? De criticismo com relação a tudo que aconteceu ao longo dos 5 séculos com os indígenas. Então, ainda isso acontece. Muitas das vezes nós temos que firmar alguns acordos para conseguir publicar nossas obras, mas ainda é um desafio muito grande para nós, eu acredito que para todos, né? Mas para nós é essa dificuldade. Então, eu consegui lançar, né? Estou aí fazendo uma campanha que é muito interessante também, porque nossos livros, enquanto escritores indígenas, ele traz aí uma luta, uma resistência. E hoje, né, eu senti, através dessa publicação, de que esse livro, essa obra, fosse, além de estar aí estimulando a leitura escrita e também tendo o autor indígena na biblioteca, também ajudar dentro da sua própria realidade, a que essa comunidade também se desenvolva no mundo literário, no mundo em todos os sentidos, né? Então, essa é a nossa atuação, o nosso objetivo. Atuar não só pensando, né, nesse desenvolvimento da criança, no seu desenvolvimento cognitivo, mas também no desenvolvimento como um todo. É isso que a literatura indígena é. Ela está em todo lugar, né? Ela está na dança, ela está no canto, ela está nas narrativas sagradas. Então, isso tudo faz parte da literatura indígena, por isso que ela é imprescindível, né, para todos lerem, né, não só para nós, enquanto indígenas, registrar nossas histórias, mas também para todo o público. Então, os colegas já disseram muito bem, né, como que isso se dá, né, no desenvolvimento da criança e do adolescente, o que está em jogo. Então, a minha contribuição é essa, falar da literatura indígena, falar desses autores indígenas que estão aí, né, nessa luta, para buscar esse espaço de luta, de divulgação do seu trabalho e mostrar uma literatura indígena do ponto de vista indígena. Muitíssimo obrigada, Tiago. Sua fala foi linda, realmente muito especial. Eu acho que vocês, como você falou, vocês estão reescrevendo a história do Brasil, reescrevendo a história da literatura brasileira, né? Incluindo realmente todas as línguas, inclusive, que foram ignoradas em todo momento. Nós falamos muito quando falamos do português como língua de herança, de uma certa maneira, com orgulho de que no Brasil existem mais de 200 línguas que estão presentes no cenário brasileiro e que elas precisam aparecer mais também dentro do livro, né? Dentro dos livros bilíngues brasileiros, dentro do nosso território nacional. Acho que isso daí, né, Nereide, pode ser, digamos, algo que as editoras precisam olhar com muito mais carinho, como você falou, Tiago, as editoras precisam aceitar também essa posição de, digamos, da literatura indígena como resistência, né? Só um minutinho. E só para terminar, uma coisa, eu vou te passar, Nereide. Nós estamos justamente como Mala de Herança, com a iniciativa da Mala de Herança em Tirol, realizando a caravana de autores indígenas, com diversas malas de herança, para dar voz a esses autores que realmente não têm editoras atrás deles, ou têm uma coisa muito básica, para que eles tragam toda a realidade, para que as crianças fora e dentro do Brasil aprendam a dizer não índio, mas indígena, aprendam a dizer não tribo, mas aldeia, ou que várias coisas que ficaram no nosso imaginário de história e geografia de que nós aprendemos, que nós temos que reaprender tudinho, e justamente com os autores dessa história. Nereide, passo para você. Não, obrigada, André. Exatamente, vocês estão de parabéns, a Mala de Herança é fundamental,
E eu só quero reiterar que nossa editora abre portas para os indígenas, para a literatura indígena, para a literatura afro, e todos são bem-vindos, assim como na academia. A Academia Internacional de Literatura Brasileira, do Focus Brasil New York, que aceita uma diversidade de autores sem elitizar, aberto a popular mesmo, sabe? Aberto a todos, com qualidade. Isso que é mais importante. Sejam todos bem-vindos à Academia Internacional de Literatura Brasileira, e a Underline está aqui também à disposição, Tiago, Fernando, Isabel, Carlos. Muito feliz. Não, já está aí. Muito Ok, obrigada. Andréia, podemos então encerrar? Então, eu quero A gente não queria muito não, né, Carlos? Mas... Não me coloque nessa posição, não faça isso comigo, porque eu lhe trato tão Obrigada, bem. Carlos, pela oportunidade. Obrigado a vocês, Obrigada. obrigado ao Tiago, obrigado, Isabel, obrigado, Fernando, obrigado a você, Nereide, e muitíssimo obrigado a Andréia Menescal. Antes de nós irmos para os procedimentos finais, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Elo Europeu. Gostaria, inclusive, exatamente, o Elo Europeu foi um instrumento absolutamente essencial para que nós pudéssemos realizar essa Conferência Mundial de Língua Portuguesa da forma tão bem organizada, tão diversa, tão múltipla como ela aconteceu. Então, como eu estava conversando antes do início, obviamente, e teve todo aquele carinho, todo aquele entusiasmo entre mim e a Andréa no início, mas esse esforço tem que ser dado total crédito à Kátia Fonseca e ao Elo Europeu, ao Paul UK, prova inequívoca de que, se tivermos essa inteligência emocional maravilhosa de trabalharmos juntos, deixando os egos na prateleira, a gente alcança vitórias que a gente nem imagina. É muito importante isso. Muito obrigado a todos vocês. Eu agora gostaria de ficar no vídeo com a Kátia, para nós termos uma participaçãozinha especial do CRBE. Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado de verdade. Já estou com saudade também da conferência. Mas nós não esgotamos completamente ainda o assunto língua portuguesa, porque a Kátia tem agora uma convidada especial que vai fazer um agradecimento e vai exibir um pequeno vídeo que é muito importante. É com você, Kátia. Exatamente. Bom, nós vamos receber a Luciana de Oliveira, que é a porta-voz, né, do CCRU aqui em Londres com o CRBE. CCRU, que é o Conselho de Cidadãos do Reino Unido, e CRBE, porque 99% das pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é o Conselho de Representantes Brasileiros do Exterior. Com você, Luciana. Olá, boa noite, obrigado. Eu não posso deixar de ficar emocionada com o painel de hoje, que eu também sou escritora, e foi muito bom. Eu assisti a maioria das palestras e é sempre muito rico falar do português. Então, eu vim aqui hoje, na verdade, eu não sou porta-voz só do CCRU, mas eu sou a nova coordenadora de comunicação do CRBE, e é um prazer estar aqui para falar da mesa de educação no dia de hoje. É uma mesa que está sendo coordenada pela Selma Ferreira, que está em Portugal, e a gente tem feito um trabalho muito agregador com língua de herança, com as universidades, com nossos olhares, que é um projeto do CCRU, e a gente veio aqui convidar vocês para serem parceiros nossos também nesse projeto, que nós somos como o Focus Brasil, uma ONG sem fins lucrativos e de voluntariado, com os temas que são relevantes para os brasileiros. E o Focus Brasil é sempre um canal que tem deixado todos os conselhos do mundo falar e deixou a gente passar aqui para dizer oi para vocês, para convidar todos esses profissionais, esses escritores da língua portuguesa para estarem em contato com a Selma Ferreira de Portugal. O nosso e-mail, se vocês puderem passar aí, é comunicação.crbe@gmail.com. E o videozinho que você ia chamar, não vai chamar o videozinho, Luciana? Eu mandei o vídeo para a Kátia, eu não sei Pois se mas você precisa, olha, é assim que funciona, você tem que falar assim, roda meu videozinho aí, por favor, agora. Pode rolar, Andréa. Esse vídeo são das... Todo mundo vai aceitar divulgar e a gente divulga isso.
saber, você que ouviu falar alguma vez de CRBE ou acompanhava de alguma maneira, saber que o CRBE está vivo, vivíssimo, independente de qualquer coisa, trabalhando muito e sempre levando adiante essa ideia que é muito importante para nós, imigrantes brasileiros que vivemos fora do país. Nós queremos e temos direito à nossa representação. A nossa voz tem que ser ouvida, pacificamente, ordeiramente, mas firmemente também. Muito obrigado, Luciana, por continuar fazendo o trabalho que você faz. Muito obrigado pelo apoio que o Conselho, o CCRU, sempre dá ao Focus. As nossas portas estarão permanentemente abertas para o CRBE e para todos os conselhos, sejam de cidadania, sejam de cidadãos. Muito obrigado a você, tá? Somos 4 milhões de brasileiros no mundo, né? Somos 4 milhões de brasileiros. Bom, vou ficar com Kátia Fonseca agora aqui no vídeo, que nós vamos encerrar. Agora nós vamos nos preparar para as 2 etapas que encerram o Focus Brasil Londres. Já já a gente volta às 7 horas com a premiação Focus Brasil Awards. Vocês vão conhecer e ver as 10 instituições, personalidades e iniciativas que foram premiadas esse ano. Volto a repetir, o Focus Brasil Awards não é um prêmio de melhores, não é meritocracia, é puramente reconhecimento a atividades, performances de pessoas, instituições e iniciativas que são importantes serem ressaltadas. É isso mesmo, Kátia? É isso mesmo. E esse ano o prêmio será especial porque a gente teve sendo muito difícil, né? Estamos passando ainda. Mas é importante que eu sinto que o prêmio vai refletir também muito do que vivemos. É essa a beleza do Focus Brasil e a beleza de não estar fazendo nada desconectado com a realidade dos brasileiros no exterior, porque a verdade, a transparência e a honestidade do que a gente faz são os nossos melhores marketings. Muito obrigado a vocês todos acompanhando. Eu deixo aqui para a Kátia Fonseca fazer um resumo breve dessa Conferência Mundial de Língua Portuguesa. Olha eu com literatura da cabeça de novo. A Conferência Mundial de Língua Portuguesa, que, no nosso ponto de vista, foi um grande sucesso. Com você, Kátia. Exatamente, foi um grande sucesso e eu agradeço mais uma vez ao Elo Europeu, a todas as pessoas que contribuíram, né, para que essa conferência fosse um sucesso, todos os palestrantes, todos os grupos simpatizantes e interessados ao público a essa temática, né, que é o português, que realmente é a nossa, é como a gente se coloca no mundo, né, é com a nossa língua, pela nossa língua. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido realizar esse evento esse ano, junto com o Focus Brasil, e esperamos que o ano que vem a gente possa dar continuidade a esse evento tão importante, né, que é essa Conferência de Língua Portuguesa. Obrigada a todos. Nós, com certeza, vamos continuar fazendo, como a nossa regra do Focus Brasil é maior e melhor, sempre. Lembrando também um carinho todo especial à turma dos Estados Unidos, que entrou com coração total no processo, e aos 24 países que foram representados nessa conferência. Um grande beijo, a gente volta daqui a pouco com o Focus Brasil Awards Londres 2020. Até já. POL UK, uma rede que sintetiza união, cultura, identidade e celebração em torno da promoção da língua portuguesa. O POL UK é uma organização sem fins lucrativos. Saiba mais, apoie e divulgue. Acompanhe nossas atividades nas páginas oficiais do POL UK, no Facebook e Instagram. Mais informações, poluk2019@gmail.com.